Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema fascinante: os conceitos das constelações familiares de Bert Hellinger. Vamos tentar entender aquelas forças ocultas que muitas vezes acabam moldando a nossa vida sem que a gente nem se dê conta. Sabe aquela pergunta que fica martelando? Por que certas coisas parecem se repetir? Dificuldades com dinheiro, problemas que sempre voltam nos relacionamentos, até questões de saúde. Coisas que parecem não ter uma origem clara na nossa própria história de vida. É um verdadeiro mistério que muita gente enfrenta. Bom, para começar a entender isso, a gente precisa olhar para uma ideia central, a de que toda família funciona como se tivesse uma consciência coletiva, uma espécie de alma do grupo que está sempre buscando ordem de equilíbrio. E aqui que a coisa fica interessante. Essa alma não é algo místico, esotérico, não. É melhor pensar nela como uma força sistêmica, bem profunda, que trabalha para garantir a sobrevivência e a união da família, sabe? Mantendo o grupo coeso. E para essa consciência de clã funcionar direitinho, de forma saudável, ela segue um tipo de projeto, um conjunto de leis que não estão escritas em lugar nenhum. Hellinger deu a elas o nome de Ordens do Amor. Basicamente, essas ordens do amor se baseiam em 3 princípios essenciais que governam a saúde de qualquer sistema familiar. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Isso aqui é crucial. Significa que ninguém pode ser excluído, esquecido ou julgado. Não importa o que a pessoa fez ou o que aconteceu com ela. Se alguém é excluído, o sistema inteiro sente e reage a isso. O direito de pertencer é absoluto. E é super importante entender que isso não tem nada a ver com ser melhor ou mais importante. É sobre reconhecer e honrar o fluxo da vida, o fluxo do tempo dentro da família. Respeitar quem veio antes e abrir o caminho. Essa ordem fala sobre a troca. Entre um casal, por exemplo, o dar e o receber precisa estar mais ou menos equilibrado. Já na relação entre pais e filhos, o fluxo é outro, né? Os pais dão a vida e os filhos recebem. E depois, um dia, passam essa vida adiante. E é exatamente aqui que a coisa começa a complicar. Porque quando uma dessas ordens é quebrada, a questão não simplesmente desaparece. Ela cria um desequilíbrio, uma dívida no sistema que fica ali, ecoando, através do tempo, até que alguém, lá na frente, tente resolver. Agora vamos ver como esse eco se manifesta na prática. Basicamente, existem 2 jeitos principais pelos quais os traumas de gerações passadas são transmitidos: os tais emaranhamentos e as lealdades invisíveis. O ponto-chave aqui é que isso acontece sem a pessoa perceber. É uma identificação tão profunda, lá no inconsciente, com alguém do passado que foi excluído ou que teve um destino muito difícil, que a pessoa acaba vivendo algo parecido. Geralmente, esses emaranhamentos nascem de eventos muito fortes que não foram resolvidos lá atrás. Alguém que foi apagado da história da família, uma morte trágica, uma grande injustiça. O sistema, de alguma forma, tenta trazer isso à tona de novo para ser visto. Olha só esse exemplo. Ele deixa tudo bem claro. O neto, mesmo sendo talentoso, vive repetindo o padrão de fracasso financeiro do avô. Por quê? É como se inconscientemente ele estivesse dizendo: eu fracasso como você, vovô, para que ninguém se esqueça do que aconteceu com você. É uma forma de reintegrar o destino do avô no sistema. E o que move tudo isso? A tal da lealdade invisível. É o motor emocional por trás do emaranhamento. Pensa num amor infantil, um amor cego, que faz de tudo para pertencer àquele grupo, mesmo que o preço para pertencer seja repetir um sofrimento. Essa frase é de uma força. Ela mostra bem essa lógica infantil que está por trás de tudo. É uma tentativa de mostrar amor do jeito que uma parte bem antiga nossa entende, imitando, sendo igual, compartilhando a dor para se sentir conectado. E aqui tem outro exemplo poderoso. A pessoa pode, sem perceber, entender a própria felicidade como uma espécie de traição a um pai ou a uma mãe que sofreu. Então ela mesma se sabota, se impede de ser feliz para se manter leal à dor do outro. É muito forte isso. A diferença entre um sistema e outro fica muito nítida, né? Quando o sistema está em ordem, a vida e a força dos ancestrais fluem para as novas gerações. Agora, quando está emaranhado, essa mesma energia fica presa lá no passado, alimentando repetições de dor. Então, a grande pergunta é: como é que se quebra esses ciclos? Existe sim um caminho para se libertar, e ele começa com uma mudança total de perspectiva. A chave não é brigar com o problema, não é resistir. A cura vem quando a gente para de lutar e começa a olhar, trazer para a luz aquilo que estava escondido na sombra da história familiar. Esse processo tem basicamente 3 passos. O primeiro é ver e reconhecer.
olhar para quem foi esquecido e dar a essa pessoa o seu lugar de direito no coração. O segundo é assentir, que é concordar com o destino dela, do jeito que foi, sem querer mudar ou julgar. E, por fim, o passo da liberação, devolver a responsabilidade, deixar com o ancestral o fardo que não é nosso. Frases como essa são poderosíssimas. São chamadas de frases de cura. Elas resumem esse ato de, com muito amor e respeito, separar o nosso destino do destino do ancestral e pedir a bênção dele para seguir um caminho diferente, mais leve. E aí acontece a grande transformação. Aquela lealdade cega que leva ao sacrifício se transforma num amor consciente, num amor maduro. E quando isso acontece, a repetição simplesmente para. O descendente finalmente fica livre para viver a sua própria vida. Ao colocar o sistema em ordem, aquele peso dos traumas antigos dá lugar a algo novo, a força da linhagem. A pessoa se torna capaz de receber tudo de bom que veio antes, os dons, os talentos, e usar toda essa energia para construir a própria vida. O fardo se transforma em força. E para fechar, fica essa reflexão. Talvez a verdadeira lealdade, a maior honra que a gente pode prestar aos nossos ancestrais, não seja repetir o sofrimento deles, mas sim pegar toda a força que vem deles e construir uma vida boa, uma vida plena. Essa sim é uma bela homenagem.